Queridos amigos, boa noite para todos. É uma alegria imensa nós estarmos aqui reunidos nesse espaço de estudos. Agradecemos por essa oportunidade, pela participação de todos. Nós estamos estudando a obra Física do Espírito e hoje nós vamos começar a sua quinta parte, intitulada Do Microcosmos e Sua Magia. Nós vamos, depois de estudarmos ou depois de passearmos um pouco por alguns conceitos que permeiam a macro-realidade, o nosso universo macrocósmico, nós vamos agora mergulhar no coração da matéria, procurar olhar com os olhos do espírito, não propriamente com os olhos da ciência. Vamos olhar com os olhos do espírito os intrigantes fenômenos que compõem o universo quântico, o mundo dos quanta, esse curioso micro-universo que tem se revelado um mundo bastante curioso para as nossas observações e para a nossa compreensão. Para preparar-nos para essa inusitada viagem, nós vamos começar falando um pouco da metafísica, porque a nossa abordagem da física quântica será, sobretudo, metafísica, ou seja, nós vamos exceder os limites da ciência ortodoxa ou da ciência quântica. Então, para preparar-nos para esta interpretações, para deixar-nos livres para interpretarmos segundo a ciência do espírito e não a ciência da matéria, os fenômenos quânticos, nós teremos que fazer uma abordagem que vai além da natural racionalidade e do empirismo científico. Então, nós vamos abordar, na verdade, esses temas do ponto de vista da metafísica. Mas nós precisamos compreender o que é metafísica. É curioso, né, que nós não temos muita ideia do que seja a metafísica. É uma escola filosófica que percorre os séculos e que traz alguns contrassensos na sua definição do que é metafísico, o que não é metafísica. Então, eu convidei o nosso professor Alex, nosso querido professor Alex, né, que é um ilustre filósofo, para nos falar um pouco da metafísica e nos introduzir na metafísica quântica, que é a nossa conversa hoje, para que a gente alimente o nosso psiquismo, então, com alguns conceitos, né? Vamos aerar a nossa razão, né? E preparar-nos para mergulhar no mundo quântico, porque nós temos que nos aparelhar com alguns elementos indispensáveis para compreendermos essa exótica realidade do micromundo. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso querido professor Alexandro, ou Alex, né? Preferimos chamá-lo Alex. Aqui em Minas a gente reduz tudo, né? Muito titi, e né? Para que na sua enormidade ele caiba no nosso pequeno coração. Então, seja bem-vindo, Alex. Eu agradeço muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite de participar conosco hoje do nosso estudo. Tenho certeza que muito vai nos auxiliar nessa pequena jornada. Vamos ouvir, Obrigado, com muita Gilson. satisfação. Boa noite a todos e todas. Deixa eu já iniciar aqui o compartilhamento da tela, que eu preparei aqui alguns slides. Já está aparecendo aí para vocês? Apareceu Sim. Está ótimo aí. Bom, então, pessoal, como o Gilson acabou de falar, né, o texto que serve de base ao estudo de hoje aí é o primeiro tema do quinto movimento da Física do Espírito, né, intitulado Metafísica Quântica. E aí o Gilson entrou em contato comigo perguntando se eu não queria contribuir aí falando um pouco sobre a metafísica no seu aspecto mais filosófico, né, antes de fazer essa aventura aí pelo universo quântico a partir de uma dimensão
metafísica e não apenas da ciência ortodoxa, como ele acabou de falar, né? E aí eu agradeço aí ao Gilson, né? É sempre bom a gente poder compartilhar aí esses conhecimentos. E aí, conversando com ele, né, eu perguntei o que ele achava de... Aliás, desculpa, antes eu ia fazer um comentário, mas eu estou vendo aqui que o meu slide é outro, né? Vejam só, o texto que ele disponibilizou para a gente aí no grupo é bem fácil de entender, né? Por que ele me fez esse convite, né? Vejam que ele cita aí logo na página 2 o Max Born, que é um Nobel de 1954, e tem esses outros dois físicos aí que eu confesso que eu não conheço, né? O Max Born já tinha ouvido falar, mas já faz um tempo aí que eu fui para uma área, digamos assim, bem diferente, né, da área do meu mestrado. O meu doutorado ele uma temática completamente diferente. Então, tem muitos autores mais atuais aí que eu confesso que eu também não conheço, né? E aí vejam aí, né, o Gilson coloca no texto que ele disponibilizou para a gente, né? Uma citação do Max Born que diz, né, estou convencido de que a física teórica, na verdade, é filosofia. E citando aí o Rosenblum e o Kuttner, o enigma quântico não é uma questão da física, mas sim da metafísica, no sentido filosófico do termo. Então, fica fácil aí de entender, né, esse convite que ele me fez, sabendo, acredito aqui que todo mundo já sabe, né, que a minha formação é em filosofia, né, tanto a graduação quanto o meu mestrado são na áreas de filosofia. E o próprio Gilson, né, vejam o que ele coloca aí nesse texto que ele disponibilizou para a gente, né? Quando ele diz aí, a ciência do quantum, pelas suas peculiaridades, extrapola o empirismo científico e penetra no campo das especulações filosóficas, por nos apresentar uma nova e diferente maneira de se ver o mundo. Então, eu aceitei aí esse desafio de trazer um pouco essa minha contribuição aí como filósofo, muito mais do que físico, né? Porque a física também não é a minha área de formação, mas assim como o Gilson, eu tenho bastante interesse, né, de estudar esse assunto, tanto que fiz uma dissertação de mestrado a esse respeito, né? E aí, vejam só, isso nos dá, inclusive, a oportunidade de pensar, né, nos filósofos gregos. Quando o Aristóteles ele se refere aos pré-socráticos, ele não chamava os pré-socráticos apenas de filósofos. Ele os chamava também de fisiologoi, né? Físio é de onde deriva a palavra física, né, que vem de physis, que traduzido de uma forma bem simples, a gente pode traduzir como natureza, né? E aí eu não vou entrar aqui no detalhe se o que a gente entende por natureza hoje é a mesma coisa que os pré-socráticos entendiam por natureza há 2.500 anos atrás, mas a palavra física deriva de physis, né? Então, fisiologóis são aqueles que estudam a natureza, né? Então, de alguma forma, quando o Gilson, a partir dos seus estudos físicos e filosóficos, né, apesar da sua formação em medicina, principalmente, né, ou, no meu caso aqui também, procurando conciliar nessas duas áreas do conhecimento, de alguma forma a gente está resgatando, né, essa visão antiga dos gregos de que o filósofo não se preocupava apenas com questões, digamos assim, abstratas do gênero humano, mas eles também se preocupavam com questões ligadas à natureza, né, ao cosmos, ao mundo, ao universo. Tanto que o Aristóteles se refere aos pré-socráticos como fisiologoi, e não apenas como filósofos, né? Agora, uma curiosidade, né? Isso não é um consenso entre esses físicos, né? E aí também tem, eu separei aqui também uma outra citação do Niels Bohr, que também está no texto aí, que o Gilson disponibilizou para a gente, que diz aí, né, que na entrada do laboratório do Niels Bohr tinha proibida a entrada de filósofos. Aqui tem gente trabalhando, né? E aí, quando eu li essa frase, eu lembrei de uma outra. Eu lembrei de uma outra, Gilson. Se não me falha a memória, é do Mussolini, né? Mas eu tenho dúvida se realmente é atribuído a ele. Talvez depois eu precise pesquisar aí no Google, ver realmente. Mas tem uma outra. Eu lembrei de uma outra frase que diz o seguinte: ó, a filosofia é a ciência, sem a tal e qual, tudo fica tal e qual. Né? Ou seja, a filosofia não serve para nada, né?
E vejam que curiosidade, né? Como professor de filosofia, eu acho que um dos grandes desafios que eu tenho em sala de aula, eu acho que a minha primeira aula de qualquer turma que eu trabalhe é exatamente para tentar mostrar o que é a filosofia, se ela serve para alguma coisa, né? Por que a gente precisa estudar esses filósofos que viveram aí há tanto tempo, né? Quando a gente tem aí o conhecimento científico muito mais presente na nossa realidade. Então é sempre um desafio em sala de aula, né? Você sempre está ali tentando repassar essa ideia, né, de que a filosofia ela tem sim alguma serventia ou alguma utilidade, né? E também o que é a filosofia, né? Então vejam que não é consenso, né? Essa possibilidade de conciliar ou essa visão mais metafísica da realidade não é consensual no campo da ciência, digamos assim. Você tem cientistas aí que não são afeitos ao discurso filosófico, né? E aí, quando o Gilson me convidou, né, eu sugeri para ele, então, tomar como ponto de partida essas duas obras aqui, ó, Física e Filosofia. Na verdade, eu falei da obra Física e Filosofia, mas aí, ao falar do Heisenberg, né, ao falar das obras mais filosóficas, digamos assim, do Heisenberg, não dá para citar Física e Filosofia e não citar a parte e o todo, né, porque ele também traz muitas discussões filosóficas nessa outra obra, né? E aí, quando eu sugeri tomar como ponto de partida essas duas obras, eu estava pensando, inclusive, na minha pesquisa que eu fiz no mestrado, né? Eu não tinha lido ainda o texto, né, que o Gilson compartilhou para a gente, e aí depois, quando eu comecei a ler, vejam a citação que eu encontrei aqui, ó, citando exatamente o Heisenberg aí, ó. Vários idealistas, só um instantinho aqui, vários idealistas da nova ciência se embrenharam nessa busca, como Schrödinger, ao aportar no hinduísmo, Heisenberg, servindo-se de igual modo dos meandros filosóficos para enfrentar os desafios de suas perquisições científicas, Niels Bohr, abraçando-se ao taoísmo, e Fritjof Capra, aprofundando-se no misticismo oriental com sua obra O Tal da Física, enquanto Deepak Chopra e Amit Goswami já irromperam nos meandros da nova física munidos de fortes liames com as tradições védicas, né? Então, eu sugeri, né, tomar como ponto de partida essa obra do Heisenberg, por ser um físico que tem essa visão, que procura fazer esse diálogo, né, entre a física e a filosofia. Eu vou aproveitar para trazer algumas questões que eu abordei nessa minha dissertação de mestrado, há uns 13 anos atrás. Só que, vejam só, para não ficar uma coisa muito fora daquilo que a gente veio estudando, eu vou fazer o seguinte: à medida que eu for abordando esses temas, eu vou mostrando para vocês que, na verdade, muitas coisas a gente já até viu no estudo que a gente vem fazendo aí desde o início aí com o Gilson, né? Então, tem muitas questões que eu vou mencionar aqui, que eu vou citar aqui para vocês, tomando como base o Heisenberg e tomando como base aquilo que eu já estudei na minha pós-graduação na filosofia, né? Eu vou procurar, eu trago citações do Gilson de vários textos, né, para mostrar para vocês que isso que a gente vai tentar entender um pouco hoje aqui, do que é essa metafísica, né, essa relação entre física e filosofia, ela não é estranha para nós, porque a gente já vem estudando isso aí ao longo dos últimos de alguns meses, né? A cada 15 dias, aí, então, a gente vem se apropriando desse conceito, e a gente vai ver que o Gilson cita vários dos filósofos que eu vou mencionar aqui com vocês. Então, vejam só, a minha dissertação de mestrado ela foi defendida em 2008, são 13 anos atrás, né? E ela se intitula A Unidade Ontológica do Mundo em Werner Heisenberg. Por isso que eu digo que o livro Física e Filosofia foi fundamental. Na verdade, ele não foi fundamental, ele foi a pedra angular do meu trabalho, né? E aqui eu não vou entrar em detalhes da diferença entre ontologia e metafísica, né? Eu acredito que a gente pode aqui, a princípio, tomar como sinônimo
mas em algum momento eu vou tentar mostrar para vocês por que a gente pode pensar numa pequena distinção aí entre metafísica e ontologia, né? Na verdade, essa palavra metafísica, ela foi criada, isso também está no texto, né? Quem teve tempo, né, e a oportunidade de ler o texto que o Gilson compartilhou, muita coisa do que eu estou citando aqui, falando para vocês, lembram aí do que está no texto. O Gilson cita no texto como é que surgiu essa palavra metafísica, né? Foi uma questão muito casual, né? O Andrônico de Rhodes, que foi quem organizou as obras de Aristóteles, né? Ele começou a separar os livros do Aristóteles, né? Então, ele viu que tinha uns livros que tratavam da questão da ética, ele viu que tinha alguns livros que falavam sobre política, ele viu lá que tinha os livros que falavam sobre poética, sobre física, e aí, de repente, ele se deparou com alguns livros que não cabiam em nenhuma dessas classificações. E aí, curiosamente, ele colocou, eu vou colocar isso aqui depois da física, né? Eu vou colocar isso aqui além da física. Então, o termo metafísica, ele surge de uma casualidade, dessa organização feita pelo Andrônico de Rhodes, das obras de Aristóteles. Por isso que alguns preferem o termo ontologia, porque ele concretamente onto, do grego, significa ser, né? E logia é o estudo do ser. Então, uma ontologia seria um estudo do ser. Mas vocês vão ver, vão poder prestar atenção aqui de que eu uso os dois termos no meu trabalho, né? Eu não fiz essa distinção, né, entre o que é ontologia e o que é metafísica no meu trabalho. Eu uso os dois termos praticamente como sinônimos, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês um pouco do sumário, porque é a partir desse sumário que eu vou trazer, então, algumas reflexões sobre a ideia de filosofia. Eu falei aí sobre a filosofia da natureza e ciências da natureza, logo após a introdução. A primeira parte do meu trabalho fala sobre a physis grega e a physis contemporânea, porque, vejam só, não foi uma ideia minha fazer essa relação. Eu fiz isso por causa do Heisenberg. Ele faz isso no livro Física e Filosofia, né? É o próprio Heisenberg que procura estabelecer essa relação, dizendo, aquilo que nós físicos hoje da contemporaneidade estamos em busca daquilo que é daquilo que constitui a realidade fundamental da matéria, isso já foi feito há muito tempo atrás pelos pré-socráticos, pelos filósofos gregos, né? Então, não tem por que a gente ignorar esse conhecimento e achar que a física deve prosseguir com suas pesquisas independentemente das contribuições filosóficas. É claro que esse conhecimento filosófico ele é muito diferente daquilo que nós temos hoje, até porque os filósofos na Grécia Antiga não tinham os mesmos instrumentos que a gente tem hoje, né? Os filósofos da Grécia Antiga sequer dispunham de uma lupa ou de uma luneta para poder fazer as suas próprias observações. A única coisa que eles tinham era a própria razão, a própria mente, né? Então, eles não tinham nenhum tipo de instrumento para fazer observação e postular alguma teoria filosófica ou científica. Eles faziam isso com base no conhecimento lógico e racional. Muito diferente de hoje, né? Então, eu falo sobre essa physis grega, e aí eu já falei para vocês, né, que physis é a origem da palavra física, que em grego significa natureza. Aí eu falo sobre essa antiga e nova concepção da matéria, o monismo e o dinamismo, o pluralismo, o atomismo e o formalismo matemático. E aí, vejam só, pegando um pouco a grande equação da substância de Ubaldi, o meu trabalho ele se limitou, digamos assim, à parte inferior dessa equação. Se a gente pegar aqui essa equação como um todo, eu não tenho essa visão mais ampla, né, que a gente vai estudar, e já, na verdade, já está estudando com a obra do Gilson, essa visão mais metafísica e no sentido literal mesmo de algo que está além do mundo físico, né? Até por ser um trabalho de mestrado, eu também não podia ser muito amplo, eu tinha que delimitar o meu tema. Então, a minha pesquisa ela se centrou muito nessa região aí, se nós pegarmos a grande equação da substância do Ubaldi, nesse transformismo da energia em matéria e da matéria em energia. Então, o meu trabalho ele é muito limitado a esse respeito, e talvez por isso, no meu título, eu tenha preferido colocar unidade ontológica ao invés de unidade metafísica. Mas, repito,
Eu uso esses dois termos quase como que sinônimos no meu trabalho, né? E aí vejam mais uma citação aqui do Gilson, né, no texto que ele nos disponibilizou, já para a gente começar, então, a se encaminhar para uma visão mais metafísica da filosofia, né? Ele cita aí o Parmênides, né, quando ele diz, né, um dos principais filósofos gregos pré-socráticos é considerado o fundador da metafísica, ao buscar o significado do ser e do não ser, segundo instâncias que transcendiam os limites da física, né? Então, eu grifei aqui essa palavra ser, mais uma vez, para reforçar essa questão entre ontologia e metafísica, né? O Parmênides ele não usa ainda a palavra metafísica. Quem vai usar isso é o Andrônico de Rhodes. Então, quando a gente pensa isso antes do uso da palavra metafísica, né, a gente pensa muito mais num estudo do ser, né? Aí, no caso, seria, então, essa ontologia que eu estou falando. E aí eu vou começar agora a fazer um diálogo com a obra do Gilson, com a física do espírito, para vocês entenderem que isso que a gente vai estudar aqui agora, como esse aspecto mais metafísico, no seu sentido mais filosófico, na verdade, a gente já vem paulatinamente, né, a cada 15 dias, a gente já vem estudando isso a partir da obra que o Gilson nos oferece aí, né? Por exemplo, aí, ó, aliás, desculpe, deixa eu primeiro falar, né, da metafísica do Aristóteles, e aí depois eu procuro fazer esse ping-pong ou esse diálogo, né, com a obra do Gilson, que a gente vem estudando, para não ficar também uma coisa muito, muito longe daquilo que a gente já vem aprendendo, né? Então, essa é a obra do Aristóteles, né? Mas, repito, não foi ele que deu esse nome a essa obra, não foi ele que chamou essa obra de metafísica, né? Foi o Andrônico de Rhodes, que, ao classificar as obras do Aristóteles, ele se deparou com alguns temas que não cabiam em nenhuma outra temática, e aí ele vai ficar depois da física, né? Vai ser metafísica. E aí vejam aqui, ó, uma curiosidade, né, como é que o Aristóteles começa essa obra? É com essa frase aí que eu acho ela muito significativa, né? Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Então, ele começa falando sobre isso que está além da física, ressaltando essa ideia, né, de que todos nós temos esse instinto, digamos assim, em querer conhecer, né? E eu acho que a maior prova disso, inclusive eu sempre costumo dar esse exemplo até em sala de aula, né, são as nossas crianças, né? Quando elas estão, por exemplo, na fase dos porquês. Inclusive, alguns até comparam o filósofo com a criança que está nessa fase dos porquês, né? Inclusive, vocês sabem aí, né? Acredito que a maioria aqui já é pai ou mãe, ou pelo menos tem algum sobrinho, né? Sabe o quanto uma criança ela pode ser irritante, né? De tanto porquê que ela faz, né? Por que isso, por que aquilo outro. Mas é esse instinto natural que ela tem de querer conhecer as coisas, né? Felizmente, não fomos nós que colocamos isso na criança, né? Isso já vem da natureza dela, né? Eu acho até que se dependesse da gente, eu acho até que a gente limitaria isso na criança, né? Porque às vezes a gente fica meio um pouco chateado com tanta pergunta, né, que elas nos fazem, né? Mas felizmente isso não está no nosso poder, felizmente é da natureza da criança ter esse instinto, né, de instinto pesquisador, né? E o filósofo tem um pouco disso também, né? E aí algumas questões que o Aristóteles aborda nessa obra vejam só, de que a filosofia se ocupa principalmente da indagação das causas e dos princípios. Ora, não é isso que a gente está estudando aqui com a obra do Gilson, com a física do espírito, né? A gente não já viu aí um capítulo só sobre os princípios do qual ele se baseia para poder, digamos assim, ir construindo esse edifício da sua obra aí, que a gente vem aí aos poucos aí tomando conta, né, do seu conteúdo, né? Então, a metafísica ela se ocupa da indagação das causas e dos princípios. E aí o Aristóteles ele vai citar como os filósofos pré-socráticos, que ele chamou de fisiologoi, como essa doutrina era exatamente uma doutrina sobre as primeiras causas e os princípios de todas as coisas, como o Tales, o Anaxímenes, o Anaximandro.
a doutrina dos números dos pitagóricos, né? O Anaxágoras e a descoberta do nous, ou seja, da inteligência, a contraposição, né, entre os eleatas de Parmênides, tendo ali como o seu maior representante Heráclito, Empédocles e os 4 elementos, os atomistas. E a gente encontra também, logo no primeiro capítulo dessa obra, do Aristóteles, uma refutação da teoria das ideias do Platão. Então, vejam só, quando eu vejo o título desse movimento da obra do Gilson, né, Metafísica Quântica, né, eu entendo que ele está se propondo aí, e exatamente além desse conhecimento empírico que a mecânica quântica nos proporciona, para poder exatamente indagar sobre os princípios e as causas da nossa realidade, né, no seu sentido mais fundamental. Isso é metafísica de um ponto de vista filosófico, né? Isso é metafísica a partir de uma perspectiva filosófica, e foi isso que esses filósofos gregos tentaram fazer. Aí, agora sim, eu vou mostrar para vocês como o Gilson já falou sobre isso em outros textos que a gente já estudou, né? Por exemplo, eu vou trazer o exemplo aqui do Anaximandro. Vejam aí o que o Gilson fala no primeiro tema do segundo movimento, que tem como título aí A Busca pela Constituição do Cosmos. Ele cita o Anaximandro e ele diz aí, ó, Anaximandro procurou identificar a arquê não entre os elementos físicos conhecidos, mas oriundo de uma realidade impalpável, invisível e sem limites. Aqui denominou apeiron. Tudo seria criado por essa potência formativa, a qual, ao sofrer um processo de degeneração e dispersão, daria lugar à multiplicidade das coisas. Voltaremos a essa interessante concepção, curiosamente coincidente com a metafísica ubaldiana. E eu lembro, inclusive, que eu também fiquei curioso, né, no estudo, no dia que a gente estudou esse texto aí, sobre a busca pela constituição do cosmos, como é que seria essa relação, né, desse apeiron do Anaximandro com essa metafísica ubaldiana, né? Então, vejam, o Anaximandro aqui ele está procurando identificar arquê. Arquê, em grego, é a palavra que a gente traduz como princípio, né? O princípio de todas as coisas, que ele não vai identificar com nenhum elemento físico, diferentemente do Tales, que vai dizer que esse elemento era a água, diferentemente do Anaxímenes, que vai dizer que esse elemento era o ar. Ele vai procurar, como princípio fundamental daquilo que constitui a realidade, não um elemento físico, mas algo que está além do nosso mundo físico conhecido, né? E, na verdade, existe também uma interpretação que eu confesso para vocês que eu até sou simpático a essa hipótese, né? Mas não é algo que a gente possa dizer que está nos livros dos pré-socráticos, até porque só nos sobraram fragmentos dos pré-socráticos, né? Então, a gente não tem muitos o que falar sobre os pré-socráticos, porque não nos chegou nenhuma obra completa desses filósofos, mas apenas fragmentos, né? Então, o Tales ele fala textualmente, né, de que tudo se origina a partir da água, o Anaxímenes vai falar do ar, o Anaximandro vai falar do apeiron, mas eu confesso para vocês que eu simpatizo também com uma interpretação que diz o seguinte: quando esses filósofos eles estavam falando desses elementos físicos, na verdade, eles estavam se referindo ao estado da matéria. Então, quando o Tales ele fala da água, ele não está necessariamente se referindo à água em si, mas ao estado líquido da matéria. Quando o Anaxímenes fala do ar, ele não está se referindo ao ar em si, mas a um estado mais etéreo da matéria, né? Então, eu acredito que essa interpretação seja perfeitamente possível, mas se nós formos rigorosos aí seguindo, né, os fragmentos que nós temos desses pré-socráticos, talvez não seja tão fácil defender essa ideia. Precisaria ser um especialista no assunto, coisa que eu confesso que eu não sou, porque eu precisaria entender o grego, por exemplo, aí para poder realmente ir lá nos fragmentos desses filósofos, né, para realmente entender o que eles realmente falaram, né? Então, vamos avançar um pouco aí, ó, quando o Gilson ele cita a teoria dos quatro elementos, né? Aí, também nesse mesmo segundo movimento, né, o primeiro tema, que tem como título A Busca pela Constituição do Cosmos, o Gilson diz aí, ó, os antigos gregos, entremente, seguiam debatendo-se entre as muitas interpretações para a arquê.
entre as diversas opções de seus pensadores e suas escolas, até que Empédocles criou a chamada teoria cosmogênica dos 4 elementos, ao considerar que as 4 raízes principais não se transformavam umas em outras. Então, a gente tem aí, a partir desse conhecimento, né, transmitido por esses filósofos na Grécia Antiga, a gente tem, então, como procurar entender como eles estavam em busca desse princípio, em busca daquilo que é o princípio fundamental de todas as coisas, e que, na visão de alguns desses filósofos, nem sequer se identificava com os elementos físicos conhecidos, como era o caso do Apeiron de Anaximandro, ou o caso de Pitágoras, que é o formalismo matemático, né? Vejam que a gente aqui vai para um nível de abstração ainda mais alto, né? Como é que eu entendo que os objetos da matemática são eles que dão origem à nossa realidade, né? Talvez hoje nem seja mais tão difícil pensar dessa forma, né? A matemática tem avançado tanto aí, né? Mas é interessante ressaltar como esses filósofos que não dispunham de nenhum tipo de ferramenta, nem de nenhum instrumento na Grécia Antiga, como é que eles conseguiam, então, elaborar essas teorias, né? E aí, só mais uma curiosidade para a gente já começar, para a gente não ficar só aqui nos filósofos gregos. Eu acho que o próximo aqui eu já vou falar do Galileu, para a gente ir avançando aí um pouco no tempo, né? A gente tem mais uns 20 minutos, meia hora aí. Eu nem perguntei para o Gilson quanto tempo mais ou menos, Gilson, porque o professor gosta de falar. Se me deixar, eu vou ficar falando aqui a noite toda. Era bom limitar um pouco aí o tempo. Uns 40 minutos, tá bom? Uma hora. Aliás, 40 minutos já foi praticamente, né? Bom, eu vou falar entre aproximadamente uma hora e aí a gente abre para um bate-papo depois. Então, vejam só. O Alex, fique à vontade, meu caro. O nosso horário limite, que a gente tem encerrado mesmo o nosso encontro, é 21 horas, né? Mas fique à vontade. Se não der para discutirmos, tudo bem. Te ouvir Não, está sendo um grande prazer, viu? Mas é bom a gente abrir aí para um bate-papo aí também. Bom, então vamos lá. Para a gente não ficar aqui só nos gregos, o próximo ponto aqui eu já vou avançar um pouco para o Galileu Galilei, mas eu queria falar ainda do Platão, porque vejam só uma curiosidade, né? Na metafísica do Aristóteles, ele procura refutar a teoria das ideias do Platão. E aí quero só mostrar aqui para vocês por que a teoria das ideias do Platão também é uma teoria metafísica, né? Para quem, por exemplo, conhece o Espiritismo, para quem é espírita, sabe que o Kardec ele cita, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo. Isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí ele procura mostrar, né, quais os pontos da filosofia de Sócrates e do Platão se relacionam diretamente com a visão espírita, a visão que o Espiritismo nos traz do mundo, né? E uma delas, naturalmente, é a própria ideia de reencarnação. Mas outra delas, e que eu confesso para vocês que eu não lembro agora, mas eu acho que não é citado pelo Kardec na introdução, é exatamente esse mundo das ideias do Platão, porque o Platão ele divide a realidade em 2 mundos: o mundo inteligível, perfeito, eterno, imutável, e o mundo sensível, que é esse mundo fenomênico que a gente percebe com os nossos sentidos, né? Inclusive, eu acredito que uma das histórias mais conhecidas da filosofia, e talvez por isso eu imagino que todos vocês aqui conheçam, que é a alegoria da caverna, que ressalta exatamente essa dualidade do Platão, né? De como ele fala de um mundo, o mundo de sombras no qual a gente vive, mas que além desse mundo de sombras existe um outro mundo que não pode ser percebido através dos sentidos. É preciso um esforço intelectual e racional, e também através da faculdade da alma, intuitiva da alma, é preciso esse esforço para que a gente consiga contemplar essa realidade do mundo das ideias, né? E aí vejam, né? Talvez a gente possa, inclusive, pensar, guardando as devidas proporções, né? Mas talvez a gente possa pensar também
na conceituação de Ubaldi, né? O sistema e o antissistema. Por que eu falo isso para vocês? Porque tem um livro do Platão chamado O Banquete, onde ele fala, na verdade, não é nem ele que fala, né? É um outro autor que ele coloca no livro que fala sobre a teoria da queda. Vejam que curioso, né? O Platão, na verdade, ele nunca aparece nos livros dele. Os livros do Platão são feitos em formas de diálogo. Geralmente o Sócrates é o interlocutor principal desses livros, mas ele mesmo, o Platão, ele nunca aparece nesses diálogos, né? E aí ele dá voz para outros interlocutores que estão lá conversando, geralmente com Sócrates. E se não me falha a memória, um desses interlocutores que estão conversando com Sócrates, pode ser que eu me engane aqui agora, porque também é muito nome para a gente conseguir decorar, né? Muita informação. Se não me falha a memória, é o Aristófanes que vai dizer que os espíritos foram criados indivisíveis, mas por causa do orgulho, inclusive, é daqui que surge a teoria das almas gêmeas, que eu já vou chegar nela, tá bom? Né? Aquela ideia de que cada tampa tem a sua panela, né? A metade da minha laranja, né? As expressões são várias, né? Tem gente que acha que é uma frigideira, né? Porque não tem tampa, né? Enfim, a teoria das almas gêmeas ela aparece no Banquete do Platão. E é Aristófanes que diz que os espíritos foram criados indivisíveis e, por causa do orgulho e da vaidade, eles foram divididos em duas partes e, por isso, é que eles vivem eternamente se procurando um ao outro, cada um procurando a sua outra metade, cada um procurando a sua outra parte. A gente já tem ali no Banquete do Platão a teoria das almas gêmeas e a teoria da queda. Claro que não, guardando as devidas proporções, não com a mesma dimensão que a gente encontra na obra de Ubaldi, né? Então, por isso eu acredito aí que talvez a gente possa pensar nessa proximidade, né? O mundo inteligível do Platão representa o sistema e o mundo sensível representa o antissistema. Porque o Platão ele é enfático, quando ele fala do mundo das ideias, ele diz que é um mundo perfeito, imutável e eterno, né? O mundo sensível é que é sujeito à mutabilidade e sujeito a transformações. Mas, enfim, o Aristóteles, curiosamente, apesar de ser reconhecido como um grande filósofo, ele não vai aceitar. Curiosamente, ele, inclusive, estudou 20 anos na academia do Platão, né? O Aristóteles foi para Atenas mais ou menos ali com 18... O Aristóteles era da Macedônia, né? Ele não era ateniense. Então, quando ele vai para Atenas, né, o Platão ele já tinha criado a sua escola, né, a academia. Inclusive, dizem que na entrada da academia do Platão, né, tinha a inscrição, né, não entre quem não for geômetra. O Platão valorizava muito o conhecimento matemático, sem dúvida nenhuma, por causa de uma influência pitagórica, da escola pitagórica. E o Aristóteles, quando ele vai para Atenas, ele entra na academia do Platão, ele só vai sair da academia depois que o Platão morre, mas, curiosamente, o discípulo ele não vai concordar com o mestre em alguns pontos, e, inclusive, em relação a essa teoria das ideias, né? Então, vejam só, com essas contribuições, eu encerro aqui a parte relativa aos gregos, né, aos filósofos gregos, aquilo que ele entende, aquilo que a gente pode entender como metafísica, né, aquilo que está além do mundo físico. A teoria das ideias do Platão, a arqueia dos pré-socráticos, que buscavam esse elemento fundamental como constituinte de toda a nossa realidade, né? E aí cada filósofo vai ter a sua interpretação, cada filósofo vai ter a sua ideia. Só que, ao falar do formalismo matemático, ao invés de falar do Pitágoras, eu vou dar um salto para o Galileu Galilei, que é para que a gente consiga também aí falar de um outro período da filosofia, né, que é o período aí da modernidade, né? E, mais uma vez, eu trago uma citação do Gilson aí, ó, agora do segundo tema do primeiro movimento, que tem como título Postulados Essenciais. Vejam o que o Gilson falou aí sobre o Galileu. A despeito de terem sido menosprezadas pelo moderno realismo materialista, grandes luminares de nossa ciência fundamentavam-se nessas crenças teístas. Galileu Galilei concebeu que Deus se utilizava de uma linguagem matemática no comando da criação. E Newton, que eu vou citar mais adiante, jamais abandonou a ideia da existência de uma inteligência ordenadora no universo. Então, a gente tem aí um salto aí de aproximadamente 1.500, 2.000 anos,
né, entre os filósofos pré-socráticos e o Galileu, né? Galileu já é ali finalzinho do século XVI, século XVII, né? Uma curiosidade, ó, o Galileu ele morre no mesmo ano que nasce o Newton, né? Se não me falha a memória, ele morre em 1642, que é o ano em que nasce o Isaac Newton. Então a gente vai dar um salto aí bastante grande, né? Até porque o tempo aqui também não nos permitiria fazer maiores divagações filosóficas, digamos assim. E o grande mérito do Galileu, e a razão pela qual ele é conhecido, inclusive como o pai da física, é ter conseguido conciliar duas escolas filosóficas que entram em choque uma com a outra, que é o empirismo e o racionalismo. Então, de um lado, a gente tem o empirismo de filósofos como Francis Bacon, John Locke, David Hume, a crítica ao costo cartesiano, né? O costo é o penso, né? A frase famosa do Descartes, né? Penso, logo existo, em latim é costo ergo sum. Então, esse costo é o eu pensante, né? E alguns desses filósofos empiristas vão, inclusive, dizer que eu não tenho sequer como provar a existência de Deus se eu parto do princípio de que todo o nosso conhecimento ele provém da experiência. Em contraposição a isso, a gente vai ter os filósofos racionalistas, Descartes, Spinoza, Leibniz. O Descartes, o mais conhecido com a sua res cogitans, né, a coisa pensante, mas o Descartes ele vai falar de três substâncias, né? A res cogitans, a coisa pensante, a res extensa, que é a coisa material, e a res infinita, que é a coisa divina, né? Ou seja, Deus. E vejam que curiosidade, ao contrário dos empiristas, Descartes vai tentar, inclusive, provar a existência de Deus, e ele vai fazer isso numa obra que, vejam, se chama exatamente Meditações Metafísicas. Então, mais uma vez, a gente tem aqui na tradição da filosofia, né, alguns filósofos que vão procurar falar sobre essas questões que estão além do mundo físico, de questões metafísicas, como, por exemplo, Deus e alma, e não só aquilo que falavam os pré-socráticos, né, como o princípio fundamental que constitui toda a nossa realidade, mas quando a gente fala de alma, espírito, Deus, tudo isso também faz parte de temas da metafísica, né? E aí Descartes, então, escreve suas meditações metafísicas, inclusive com esse objetivo de tentar provar racionalmente a existência de Deus. Qual é o mérito do Galileu aqui? Embora o Galileu não tenha tido essa preocupação em provar a existência de Deus, né, eu desconheço qualquer trecho da obra do Galileu em que ele tenha tido essa preocupação mais metafísica, digamos assim, mas o mérito do Galileu foi exatamente conseguir conciliar essa visão empirista da realidade com a visão matemática dos racionalistas. Então, Galileu Galilei ele vai conseguir descrever algumas leis da natureza usando o formalismo matemático, né? Aquele mesmo formalismo matemático que a gente encontra em Pitágoras e em Platão, na Grécia Antiga, né? Então, a gente tem aí essas duas escolas filosóficas, os empiristas falando aí, procurando demonstrar, inclusive, que a gente sequer pode provar a existência de Deus. Inclusive, tem uma frase até famosa de um filósofo contemporâneo chamado Wittgenstein, que é um filósofo, né, da linguagem, que ele vai dizer o seguinte, ó, eu digo que é famoso, mas no sentido antimetafísico, né, dessa linha da filosofia que não se embrenha por esse ramo da metafísica, por aquilo que está além do mundo físico, né? O Wittgenstein ele vai dizer, sobre aquilo que não se pode falar, é melhor calar. Então, é um pouco dessa visão, se a gente fosse a ter estritamente a visão empirista de mundo, aquilo que pode ser observado, então a gente só vai falar sobre aquilo que a gente pode experimentar, sobre aquilo que a gente pode observar. Do outro lado, os filósofos mais racionalistas são filósofos mais metafísicos. E quem vai tentar resolver esse impasse é o filósofo alemão Immanuel Kant.
Sobre ele a gente já vai falar um pouco aqui também, e mais uma vez, para a gente fazer esse diálogo com a obra que a gente vem estudando do Gilson, eu trago aqui também uma citação do Gilson sobre o Descartes. Do primeiro tema, do segundo movimento. Vejam aqui o que diz o Gilson. Não há dúvida de que o monoteísmo criacionista exerceu forte influência nas concepções dicotômicas e reducionistas de René Descartes, que terminaram fecundando o saber científico moderno, impondo-se como nova verdade aos homens até meados do século XX. Assim, o pensamento humano migrou para a noção de que nosso universo se constituía de dois substratos incompatíveis, matéria e espírito. A matéria é a resistência e o espírito é a res cogitans. Detalhe, a gente tem uma tradição científica que se baseia, por exemplo, nessa visão cartesiana, inclusive aí para fazer esse reducionismo, digamos assim, né? Mas o próprio Descartes ele jamais quis banir o conhecimento da metafísica. Muito pelo contrário, ele é muito claro na introdução das meditações dele que ele está ali com a intenção de provar racionalmente a existência de Deus, usando apenas argumentos lógicos e racionais. Ele era matemático, é bom que se frise. Quem aqui já estudou geometria analítica, estuda geometria analítica graças a ele. O nome de Descartes, em latim, é Cartésios. Então, quando a gente fala de um plano cartesiano, né, o eixo de x, o eixo de y, aquilo é um plano cartesiano. E foi o Descartes quem desenvolveu a geometria analítica. Ele também era um matemático, né? E talvez por isso mais afeito ao racionalismo do que ao empirismo, né? E aí vamos agora falar um pouco aí do Kant, porque ele escreve esse livro, Crítica da Razão Pura, exatamente para tentar superar os impasses que existiram entre o empirismo e o racionalismo. Só que esse livro, Crítica da Razão Pura, é muito denso. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li esse livro na minha graduação, eu mal conseguia sair da primeira página, eu tinha que voltar para a página que eu li 2, 3 vezes para tentar entender o que ele estava querendo dizer nesse livro, né? E aí ele escreve um livro mais fácil de se entender, que é o Prolegômenos a toda a metafísica futura. Então, a Crítica da Razão Pura é um clássico, né? Qualquer estudante de filosofia, com certeza, já deve ter pelo menos folheado alguns capítulos dessa obra, porque o Kant é um filósofo divisor de águas, né? Inclusive do ponto de vista da metafísica. Mas essa obra é muito densa, e aí ele escreve uma obra de mais simples compreensão, né, que é esse Prolegômenos a toda a metafísica futura. E nessa obra, o Kant está tentando entender o seguinte: como nós podemos conhecer as coisas como elas são, independente do sujeito que a conhece. E ele vai partir para a ideia de que, na verdade, a gente não tem como conhecer algo independente do sujeito cognoscente. Ao percebermos as coisas do mundo, organizamos-las em nosso entendimento de acordo com as formas a priori da nossa psique, da nossa mente, né? A priori é algo que vem anterior à experiência, né? E aí, vejam só, o Kant ele é conhecido exatamente por dizer que, do ponto de vista da razão pura, a nossa razão ela não consegue provar ou demonstrar a existência de Deus, ou nem sequer falar da imortalidade da alma. Ele vai partir por um outro caminho, que a gente aqui não vai ter como abordar esse aspecto, que é o outro livro que ele escreve, que é a Crítica da Razão Prática. Então, ele vai falar de uma razão pura e de uma razão prática. Não são duas razões distintas, é a mesma razão, só que ela se manifesta na sua forma mais teórica, pura, e se manifesta também na sua forma mais prática, né? E aí, do ponto de vista da razão prática, ele vai dizer que sim, aqui é possível falar da metafísica, aqui é possível falar de Deus, aqui é possível falar do espírito, da alma, mas do ponto de vista da razão pura, não. E aí, vejam só, vocês estão percebendo que de cada filósofo que eu estou mencionando aqui, nós já lemos alguma coisa nos textos aí da física do espírito. Vejam o que o Gilson diz aí no primeiro tema do terceiro movimento, que tem como título a unidade substancial. Outros grandes filósofos se interessaram pela teoria da substância, como David Hume e Immanuel Kant, tornando-a um de seus principais temas, especialmente referidos à metafísica.
Então, vejam só, eu acho que de todos os filósofos que eu já mencionei aqui, não tem um que a gente não tenha lido aí já na obra A Física do Espírito. O que, de certo modo, aí demonstra aí, digamos assim, esse espírito filosófico do nosso Gilson, né? Apesar da sua formação aí como médico, e nesse esforço aí de escrever um livro sobre a física do espírito, né? Nem por isso ele deixa menos a desejar quando ele se embrenha nesse campo filosófico, procurando sempre demonstrar isso, né? Aquilo que eu falei logo no início em relação ao Heisenberg, né? O que o Heisenberg diz? Isso que os físicos estão tentando descobrir hoje, aquilo que é o componente essencial da matéria, isso os filósofos já fizeram há 2.500 anos atrás. Eu acredito que é esse mesmo espírito que anima o Gilson quando ele traz todos esses filósofos, quando ele cita os pré-socráticos, quando ele cita os filósofos modernos, o Descartes, o Hume, o Kant, né, e outros. Aqui eu só estou citando aqui os filósofos que eu estou procurando mencionar, né, mas tem vários outros filósofos que são mencionados no texto pelo Gilson, né? Então, é muito interessante, né, essa forma aí como a gente vem aprendendo aí na física do espírito, né, essa convergência, né, entre a física, a metafísica e a filosofia, e que agora vai ser não a metafísica de um ponto de vista filosófico, mas vai ser a metafísica quântica, né? Então, vocês imaginem em que terrenos que terrenos estão nos aguardando no futuro, né? Metafísica quântica. A minha mente fica meio turva só de pensar nesse termo aí, a mente já fica um pouco turva já. Mas é o que tá nos aguardando de agora em diante aí, né? Mas vamos lá, vamos tentar encaminhar aí para uma conclusão. Eu deixei para falar sobre o Isaac Newton por último, para que a gente possa, então, sair mais agora aqui do campo estritamente mais filosófico, né? Embora, na verdade, eu acredito até que nem dá para falar em um campo estritamente filosófico e um campo estritamente físico, né? Eu falei para você, o Aristóteles chamava os pré-socráticos de fisiologoi. Ele não chamava os pré-socráticos só de filósofos. O Galileu Galilei ele tem uma interpretação de que o universo é um livro escrito em linguagem matemática. Querem algo mais metafísico do que isso? A gente vai ver aqui agora que o Newton também tem uma visão metafísica da realidade, embora ele só seja conhecido e estudado como um físico. Então, eu me questiono aqui agora, fazendo esse diálogo aqui com você, né, eu me questiono até que ponto a gente pode falar somente de filosofia e até que ponto a gente pode falar nessa perspectiva, né? Claro que existem outras áreas que, sim, a gente pode se ater só à física, se ater só à filosofia. Mas nessa área que a gente está aqui abordando, eu começo aqui a me questionar, né? Até que ponto a gente pode falar só de filosofia, até que ponto a gente pode falar de física, né? Essa citação daqui não é do Gilson ainda, é do Imbert, desse livro aqui, ó, As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Então, vejam que o Edwin Burt fala a respeito do Newton. Quando chegamos às observações de Newton sobre espaço e tempo, ele abandona seu empirismo e apresenta uma posição parcialmente adotada a partir de outros, parcialmente requerida por seu método matemático e parcialmente baseada em fundamentos teológicos, e isso no corpo principal do seu trabalho mais importante. Qual é o trabalho mais importante dele? Os princípios matemáticos da filosofia natural, que é onde estão lá as 3 leis do movimento, né? A lei da inércia, a lei da força, F igual a MA, a lei da ação e reação. É nesse livro onde ele expõe lá os axiomas e as leis do movimento, que ele vai falar também de espaço e tempo absoluto e vai se referir ao espaço absoluto como o sensorium Dei, né? Ou seja, é como se o espaço fosse o campo de percepção, de sensação de Deus, né? Aí está o livro, né? E aqui eu trouxe algumas citações do próprio Newton. No escolho da definição 8, falando do tempo absoluto, veja aí o que diz o Newton. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, flui sempre igual por si mesmo em por tal natureza, sem relação com qualquer coisa externa, chamando-se com outro nome duração.
O tempo relativo, aparente e vulgar é certa medida sensível e externa de duração por meio do movimento, seja exata, seja desigual, a qual vulgarmente se usa em vez do tempo verdadeiro, como são a hora, o dia, o mês, o ano. Isso está no escolho da definição 8. Antes de falar das leis do movimento, né, ele coloca lá algumas definições, que, se não me falha a memória, são 8 definições, e escolho é como se fosse um texto mais simples, né? Ele dá a definição, e aí, para tentar explicar de forma mais simples essa definição, ele faz esse escolho, né? E aí, vejam só, quando o Newton fala de tempo absoluto, e quando ele fala de espaço absoluto aqui, ó, no mesmo escolho da definição 8, ele diz: o espaço absoluto, por sua natureza, sem nenhuma relação com algo externo, permanece sempre semelhante e imóvel. O relativo é certa medida ou dimensão móvel desse espaço, a qual nossos sentidos definem por sua situação relativamente aos corpos, e que a plebe emprega em vez do espaço imóvel, como é a dimensão do espaço subterrâneo, aéreo ou celeste, definida por sua situação relativamente à Terra. Aí, esse espaço absoluto, como eu disse, é o sensorium divino. Tudo o que acontece nele, estando presente, o conhecimento divino, deve ser percebido imediatamente e compreendido intimamente. Deus certamente deve saber, ao menos, se qualquer dado do movimento é absoluto ou relativo. A consciência divina provê o centro de referência fundamental para o movimento absoluto. Essa citação aqui é do Edwin Burt, daquele livro que eu trouxe para vocês aqui, né, As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Aí vejam só, a gente aprende com a física de Einstein, né, que o espaço e o tempo deixaram de ser absolutos e passaram a ser relativos. Mas aqui eu quero lançar uma provocação, mas como hipótese, né, talvez, se o Gilson quiser comentar algo a respeito, mas veja uma provocação aqui que eu quero fazer. Eu não estou, de forma alguma, aqui questionando o espaço e o tempo relativo do Einstein, né, de modo algum. Quando Einstein fala do espaço e do tempo relativo, isso se refere ao referencial. Por exemplo, se um homem está dentro de um trem, o referencial dele é 1. Se ele está fora do trem, observando o trem passando, o referencial dele é outro. Então, tempo e espaço são relativos de acordo com o referencial, dependendo de quem eu estou falando. Uma pessoa aqui na Terra, né, vai ter um referencial de tempo e de espaço das galáxias e das estrelas muito diferente de um hipotético indivíduo que exista em algum planeta lá na galáxia de Andrômeda, sei lá, estou chutando aqui, é o primeiro nome que me veio à cabeça, né? Então, o tempo e o espaço vão ser relativos dependendo do referencial. Mas a provocação que eu quero fazer agora é a seguinte: ó, e se o referencial for Deus? Será que a gente, então, não pode falar de um espaço absoluto e de um tempo absoluto, tomando como ponto de referência Deus, o ser absoluto? Mas, repito, é só uma provocação, é só uma questão aqui para a gente, de repente, aí, falar em outra oportunidade, né? E vejam que o Newton ele é citado várias vezes na física do espírito, né? E aí eu coloquei aqui, ó, essa frase que o Gilson coloca, né, no segundo tema do primeiro movimento, quando ele diz que o Newton jamais abandonou a ideia da existência de uma inteligência ordenadora do universo. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai falar do Newton somente como um físico? Como é que a gente vai falar do Newton somente do ponto de vista da física, quando no principal trabalho dele, onde ele descreve as leis do movimento, ele também fala de um referencial absoluto, de um espaço absoluto, de um tempo absoluto, e de que esse espaço absoluto, esse tempo absoluto, ou melhor, de que esse espaço absoluto é o sensorium divino. Então, não dá mais para a gente pensar no Newton somente do ponto de vista de uma física, né? E aí eu já estou me encaminhando aqui para a nossa conclusão, acho que esse aqui já é o último slide. Eu separei alguns trechos aqui do primeiro tema do segundo movimento, que tem como título, né, a busca pela constituição do cosmos, que é exatamente para fechar essa minha fala aqui com vocês, tentando reforçar exatamente essa ideia que eu coloquei no início, repeti mais ou menos na metade da nossa exposição,
E vou agora tentar novamente repetir mais uma vez para ficar bem claro isso, né? Vejam o que o Gilson diz aí. Ó. A física moderna continua seu acelerado afã em tentando responder à pergunta fundamental que reverbera no sussurro dos séculos e não se cala na alma humana, de que tudo está feito e qual o sustentáculo último da realidade. Então, eu posso dizer, Gilson, que foi essa questão aqui, geralmente quando a gente fala numa pesquisa, né, numa pesquisa acadêmica, né, independente de ser doutorado, mestrado, TCC, monografia, geralmente se diz que a gente precisa partir de um problema. E esse problema, geralmente, ele é colocado em forma de uma questão. Então, Gilson, eu posso dizer que essa questão aqui, eu acredito que eu posso afirmar sem querer puxar para o lado da vaidade ou nada nesse sentido, né? Mas eu acho que eu posso afirmar que foi essa questão que me objetivou, ou que me motivou a fazer essa pesquisa no meu curso de filosofia, na minha pós-graduação, né? De que a física contemporânea, moderna, ela continua com esse mesmo interesse, que era o interesse muito vivo dos filósofos antigos. E aí o Gilson vai responder também, vai dizer o seguinte, ó, apesar dos ares de modernidade desses conceitos, eles em nada se diferenciam das elucubrações dos antigos pensadores eleáticos e milésios da era pré-socrática que afanosamente buscavam pela arquê o princípio de todas as coisas. E aí o Gilson usa a expressão monismo quântico para falar que não temos dúvida de que a unicidade será o novo fundamento da constituição do universo. Então, de alguma forma, a gente está retornando ao passado, né? De alguma forma, a gente está retornando aos gregos, mas trazendo uma roupagem mais contemporânea desse conhecimento, motivada, inclusive, pelos instrumentos tecnológicos, né, que nós temos, que nós dispomos hoje em dia, que nos permitem estudar de forma mais detalhada a estrutura fundamental da nossa realidade e da matéria. Né? Então, a gente já passou aí de mais de uma hora de exposição, né? Acredito que já dá para a gente ficar por aqui, deu para tentar passar para vocês essa ideia, né, essa metafísica no seu aspecto mais filosófico, mas que eu confesso para vocês que, à medida que eu ia falando, conversando aqui com vocês, eu comecei a me questionar, né, até que ponto a gente pode separar esse aspecto mais filosófico do seu aspecto físico. E eu estou tendendo a partir do princípio de que não dá para separar. Né? A metafísica ela é, ao mesmo tempo, filosófica, física e quântica, como o Gilson está propondo aqui, que é o título do texto da semana de hoje. Então, meus amigos, agradeço aí a paciência de todos, agradeço mais uma vez aí o convite do Gilson para colaborar com esse tema, e foi uma possibilidade aí de eu voltar um pouco a esse conhecimento aí de 13 anos atrás, né, que eu pesquisei na minha graduação. E é isso. Estamos aqui agora à disposição aí para um debate, para um diálogo. Vou já parar de compartilhar a tela aqui, tá bom? Meu querido professor Alex, a minha alma se encantou profundamente com a sua palavra, né? Os seus ensinos. Te agradeço muito, viu, pela sua colaboração. E acho que você trouxe uma ideia muito clara para nós, para ventilar os nossos parcos conceitos do que de fato é a metafísica e até onde vai a metafísica, ou pelo menos ela não tem limites, né? Mas o que ela aborda, o que ela traz, o que ela trata, para que a gente possa utilizar esse termo com uma certa naturalidade, sem se assustar toda vez que nos deparamos com ele, né? Agradeço muito, viu, professor? Foi muito proveitoso para todos nós. Acredito que todos estão gratos, né, pela sua colaboração. É uma pena que o nosso tempo não dá para nos enfronharmos
mais ainda no tema e aproveitarmos ainda mais a sua sabedoria, seu conhecimento. Confesso para você e para todos vocês que eu passo de raspão pela filosofia, estudei um pouco, gosto de filosofia, gosto de ler alguns livros de filosofia, mas o meu conhecimento é muito superficial. E eu me sinto até um tanto quanto ousado, né, por citar filósofos e apresentar temas pertinentes à filosofia, como se eu, de fato, dominasse plenamente o tema, né? Então, eu fico me sentindo muito corajoso, sabe, de atender a esse apelo de escrever e escrever coisas que nós não dominamos muito bem, não sabemos muito bem, mas quando eu penetro numa atmosfera fabulosa de conceitos, eu confesso para vocês que isso provoca uma espécie de dilatação da nossa mente, né? E eu acabo citando e falando coisas que, no fundo, eu não sei, que, no fundo, eu não entendo, e sai, sai a coisa assim, mas por um esforço de uma concepção extracerebral, sabe? Então, peço perdão a vocês, né, por estar entrando em áreas que nós não sabemos, de mencionar assuntos que não entendemos. E é uma pena, né? Eu podia, por exemplo, estudado o nosso Alexandre para entender melhor, né, os temas que ele traz para nós, para escrever para vocês, mas foi o que eu pude fazer, né? Bem, vamos abrir aí aos comentários de vocês, se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês querem fazer algum comentário, né? E a proposta do Alex é muito interessante, né? De discutirmos aí o espaço e tempo absoluto de Newton, referidos, né, à revolução da relatividade de Einstein, que terminou por derruir, né, esses fundamentos newtonianos, mas quando você penetra na essência dele, você vê que tem alguma coisa por trás, né, professor? Tem aí um outro sentido, muito além do que o espaço relativo, né, que nós estamos vivendo nele, né? Tem alguma coisa de absoluto por trás, né? Talvez o Newton se referisse a isso. Bem, mas vamos aí, vamos deixar a palavra para quem quiser fazer algum comentário. Eu, particularmente, estou muito feliz e agradecido ao professor, satisfeito com o estudo dele, né, que me ajudou a compreender um pouco mais da metafísica e da nossa proposta, né, de fazer o que o professor aí percebeu, né, de unir a física com a filosofia, com a ciência, com a espiritualidade de Ubaldi e construir aí uma hiperfísica, mais do que uma metafísica, né? Uma hiperfísica que abranja todos esses conhecimentos e nos ajude a fazer uma síntese, né? Que é o que nós estamos bastante carentes, né? Nos dias atuais, né? Que a gente acumulou tanto conhecimento, né? E não chegamos ainda às sínteses. E aí, algum comentário, amigos? Sentem-se preparados para a metafísica quântica? Mas não criem grandes expectativas. A nossa metafísica quântica é rasteira, não é assim tão profunda como poderia parecer, não. Nossa capacidade é pequena nesse aspecto, né? Então a gente Gilson, só entreolha, estamos procurando o espírito na realidade fenomênica, né? Só isso, né? Gilson, tem uma questão aqui da Maria Inês que eu confesso que eu não vou saber responder, não. Ela comentou aqui no chat, né, que não entende de filosofia, mas como Diógenes andou por muito tempo com o Lampião, buscando espíritos afins, e Deus me trouxe aqui. E ela está perguntando o que Píndaro quis dizer com ser sabendo quem és. Maria Inês, Eu, eu vou ficar devendo essa questão, porque eu confesso que eu não tenho conhecimento a respeito do Alex, Píndaro. repete a pergunta, por favor. Ela picou aqui um O, pouco para mim, eu não entendi. o que Píndaro quis dizer com ser sabendo quem és?
Eu não conheço o Píndaro, eu não saberia responder essa pergunta. Eu também não sei responder essa questão, não. Eu também não conheço o Píndaro, não. E ela foi muito longe para nós, né? Pelo menos para mim. Para você não, né? Mas para mim ela foi muito longe, eu não sei, não. Infelizmente, não. Teríamos que pesquisar, né? Eu acho que de pergunta aqui no chat só tinha essa. Os demais aqui é mais comentários, né? O Alex Ranciaro comentou aqui também, a Kátia, a Juliana. Eu tô vendo mais comentários aqui, mas pergunta eu só vi essa sobre o Píndaro, que eu vou ficar devendo. O fato é, amigos, que os assuntos que a física quântica traz à baila para o mundo moderno, elas soam bastante místico. Então, não há dúvida de que as teorias quânticas fazem propostas que, inevitavelmente, soam místicos. Por isso, a física quântica se tornou um prato cheio para a espiritualidade. Temos vários autores estudando física quântica e espiritualidade, né? Especialmente, eu gosto muito de um autor chamado Laércio Fonseca, que é um físico de Limeira, em São Paulo. Ele tem um livro chamado Física Quântica e Espiritualidade. Infelizmente, ele não conhece o balde, né? Se ele conhecesse o balde, talvez pudesse estar favorecido ainda mais com um brilhantismo que lhe é próprio. Mas eu recomendo para vocês que querem estudar física quântica e espiritualidade procurarem pelo livro do Laércio Fonseca, porque eu já vi muitos outros autores falarem de física quântica e espiritualidade, mas o que me pareceu mais contundente, mais acessível, foi o professor Laércio Fonseca. Ele tem, inclusive, vídeos no YouTube, vocês podem encontrá-lo facilmente no YouTube. Tem alguns cursos que ele dá, né, de física quântica e espiritualidade, né? Mas, como eu disse a vocês, ainda ninguém se aventurou a fazer essa incursão na física quântica com os olhos de Ubaldi, né? E esse, então, foi o nosso propósito, de utilizar aí o monismo ubaldiano, a grande equação da substância e todas as consequências que essa teoria fantástica nos traz para perpassá-la pela física quântica e extrairmos algumas informações que nos possam ser úteis, né? Então, o Rosenblum e o Kushner, não sei se a pronúncia está correta, são dois físicos da Califórnia, norte-americana, contemporâneos. São dois, então, físicos norte-americanos, físicos quânticos. Eles escreveram um livro chamado Enigma Quântico, que é um livro também mais recente, um livro muito bom, por sinal, e um livro que soa filosófico mais do que científico. Gostei muito do livro deles. E, ao ler o livro deles, eles nos autorizaram a participarmos do assunto, sabe? E foi a partir de uma frase deles, né? Que, como o enigma quântico soa místico e traz questões que parecem transcender a física e pertencer muito à metafísica, os físicos poderiam ser mais tolerantes quando os não físicos incorporam ideias quânticas em seus próprios pensamentos. Então, os não físicos se sentiram, né, se sentiram convidados a participar das temáticas teóricas que permeiam a física quântica. Aqui a gente faz uma distinção, sabe? Muito importante entre mecânica quântica e física quântica, né? A mecânica quântica é a parte matemática da física quântica, e uma matemática altamente complexa e inacessível a nós que não somos da área, mas a física quântica, né, ela aborda temas acessíveis
aos estudiosos, de modo geral. Então, nós não precisamos conhecer matemática profunda e não precisamos ser físicos ou ser da área das exatas para estudarmos um pouco de física quântica, né? Como existem muitos livros acessíveis aos leigos, digamos assim, né? Então, eu me senti convidado a participar dos debates da física quântica, introduzindo o balde, né? Daí que me nasceu a ideia de escrever a física do espírito, sabe? A partir disso. E observando que tem físicos que trazem ideias escabróticas, né? Para o corpo teórico dessa ciência. A gente fica pensando, mas como é que pode, né, esses físicos trazerem ideias tão escabróticas? Eu citei alguns para vocês, né? O John Wheeler, né? Que fala que nós criamos o passado pelo simples fato de olhar para o passado, né? É uma coisa extremamente curiosa. Isso é extremamente metafísico, né? Isso não seria pertinente. É uma teoria física você lançar uma ideia dessa, né? O filho de Niels Bohr, né? Que é o Age Bohr, né? Ele também lança a ideia de que não existem átomos, não existe nada no micromundo. O micromundo é uma abstração completa. E você fica pensando, mas como é que existe um mundo se nada existe no micromundo, né? São teorias bastante exóticas. A teoria do Everett, né? O Hugh Everett, da teoria do multiverso, que eu também acho bastante estrombótica, embora tenha atraído tantos pensadores modernos, inclusive espiritualistas, né? Mas nós vamos estudar em detalhes a teoria do multiverso, mas ele trouxe a ideia, né, de que todas as possibilidades são possíveis na realidade quântica, que a realidade quântica produziria infinitas possibilidades, infinitos universos, infinitas realidades. Isso também é bastante exótico, né, para os nossos dias, sabe? Então, a física quântica realmente se entreabriu a questionamentos profundamente filosóficos, que levou os grandes pensadores da física a mergulharem no orientalismo, né, buscando dilatar as suas compreensões mediante os conceitos antigos das filosofias orientais, né? Todos eles acabaram por aí, né? O Schrödinger, né? O Heisenberg, né? Terminou como um filósofo, né? O Capra, né? Terminou como um orientalista, trazendo para a gente aí o tal da física. Mas nós acreditamos que o balde tem muito mais a oferecer, sabe? Do que todos esses grandes filósofos que compõem a nossa história, né? É isso, Gilson, a amigos. Maria Inês Pois levantou a não. mão. Estou imaginando que ela quer responder sobre o Píndaro. E o Alex também levantou a mão. Hein? Ah, eles querem falar sobre o Píndaro? Mas vamos lá, Não, ué, nós vamos aprender. não, Vamos estou aprender só sobre. supondo. Estou só supondo aqui, mas ela levantou a mão, a Maria Inês. Vamos lá. Completamente, completamente apaixonada por vocês todos. Não quero falar do Píndaro. Do Píndaro nós ficamos para depois. São duas perguntas que talvez não estejam no contexto. Eu observo muito, depois de suas palestras, eu observo muito tudo. E eu fico observando o mundo quase tudo em círculo. Onde começa o círculo de Deus? É no centro? Tem início? Tem fim? E outra coisa, se o Pai sabe de tudo que precisamos, por que pedir? São as duas perguntas, e muito obrigada. Se o pai sabe de tudo, por que pedir? Isso que você pergunta, querido? Sim, a primeira pergunta foi o círculo, né? Onde começa o círculo de Deus. E a segunda, se o Pai nos conhece, se o Pai nos sabe, por que a necessidade de pedir a Ele alguma coisa e não apenas nos entregarmos a Ele?
Eu vou deixar o Alex falar, não sei se ele quer falar primeiro. Quer falar primeiro, Alex? Posso comentar. Em relação ao circo, não tem como dizer, né? Onde começa, onde termina, né? Deus é o princípio, o fim, onisciente, onipresente, onipotente, né? Não dá para a gente traçar uma linha demarcatória, né? Aqui começa, ali termina, né? Eu não consigo perceber, né? Em se tratando de Deus, a minha visão espaço-temporal aí, ela se perde, né? Mas eu não consigo perceber nem início nem fim, né? E eu concordo com você que realmente não faz sentido, não, né? A partir do momento que a gente compreende que nós estamos aqui por alguma razão, por algum motivo, a partir do momento que a gente compreende, né, a sabedoria de Deus, a sabedoria do nosso Pai, que só quer o nosso bem, né? E se a gente tomar emprestado as palavras de Jesus, né, de que não tem uma folha que cai de uma árvore que ele não saiba, né? Então, se ele sabe realmente como as coisas estão realmente acontecendo, como elas devem acontecer, eu concordo com você que melhor do que pedir é agradecer. E isso independente do que aconteça com a gente, né? Independente de se a gente tenha sucesso ou fracasso, né? Eu acho que a gente tem que aprender a agradecer, porque mesmo o fracasso vai servir de aprendizado para nós, né? Mesmo as nossas experiências frustrantes, digamos assim, mas vai trazer algum aprendizado para nós, né? Então, eu concordo com você que realmente não faz sentido a gente pedir. E não só em relação ao sucesso, mas em relação também aos momentos mais difíceis da nossa existência, né? É o que eu Muito poderia obrigada. comentar. Agradeço muito. E, nesse sentido, eu acho que você tem razão, né, o meu ponto de vista, porque a gente vai deixando as coisas que a gente ama ou achava que amava para trás, e à medida que a gente vai se iluminando, a gente vai deixando um rastrinho de sangue. E eu acho que todo mundo que ilumina, assim como vocês iluminam, nós vamos deixando esse rastrinho de dor e de sangue para trás. E cada dia nos iluminando mais. E a gente entende, né, que o perder, muitas vezes, é ganhar para depois dividir. Muito obrigada, uma boa noite, paz, luz e bem. Beijoca, Sônia. Eu agradeço, querida, pelos seus comentários, pela sua pergunta. Eu acho que nós, como seres ainda ignorantes da essência divina que somos, não precisaríamos de fato pedir. Mas o pedir nos ajuda. Jesus nos ensinou a pedir, né? O pedir nos ajuda a encontrarmos resposta para as nossas questões e caminhos para os nossos desvios. Então, ainda que pedir não vai, de fato, mudar a opinião de Deus, digamos assim, né? É ilusório e é infantil essa possibilidade de fazermos pedidos, né, para que Deus nos atenda, sobretudo aos nossos caprichos, mas eu vejo ainda como necessidade nós formularmos pedidos para que, ao formular esses pedidos, nós nos encontremos com as respostas. Então, não precisamos deixar de fazer pedidos, né? Pedido que sejamos iluminados, pedidos que sejamos abençoados, pedidos que encontremos força para suplantar as nossas fraquezas, né? Que tenhamos orientação e luz, né? Pedimos por luz. Eu vejo isso como um sinal de nossa humildade, de nossa pequenez diante da magnitude divina, formularmos esses pedidos, né? É claro que esses pedidos eles servem mais a nós do que simplesmente para orientar Deus. Seria absurdo, né? Deus se orientar pelas nossas evocações. Deus é lei, e a lei atende outras necessidades que nós desconhecemos. Então, às vezes, você pede saúde, mas o que você precisa é doença. Sinto muito, às vezes você pede paz, mas a sua maior necessidade é atravessar tormentas na sua vida para que você encontre a sua paz, né?
Mas eu continuarei pedindo, sabe, querida? Eu continuarei pedindo às forças superiores que atendam às nossas necessidades e não os nossos caprichos, né? Tá bem? Embora você tenha razão, não faz sentido pedir a Deus, porque Deus sabe muito antes que formulemos pedidos, tá bem? Mas como um conforto para o nosso coração, como a forma ainda rudimentar que nós acessamos Deus em nós, a forma de acessar o Deus em nós é através dos nossos pedidos, né? As nossas orações são coleções de pedidos, né? São formulações de pedidos. Continuemos assim até que a gente aprenda a usar uma outra linguagem para nos comunicarmos com o divino, né? Tá bem? Aquela linguagem da entrega absoluta à vontade de Deus, né? Que Ele faça das nossas vidas o que aprove, o que for melhor para a lei, não para nós, né? É isso, querido. Mas, voltando à sua questão, né, da esfera, eu me lembrei aqui de uma frase que é imputada a Pascal, que ele diz assim, né, que Deus é uma esfera cujo centro está em toda parte e a circunferência é em parte alguma. E ele embodoca a nossa mente nessa definição, né? Então, é uma grande esfera cujo centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma, porque é infinito, né? Então não tem um limite, não tem uma circunferência, né? Propriamente, né? Então, talvez essa definição ajude você a responder essa questão, onde que está o centro e onde que está a periferia de Deus, né? O centro está em toda parte e a periferia em parte alguma. E nós aí temos uma definição que escapa ao espaço, né? A noção que temos de espaço, né? E essa é uma definição que vai além do espacial, né? Ela é hiperespacial, né? E, de fato, Deus está além do que nós entendemos por espaço aqui no nosso mundo, né? Tá bem? É bacaninha essa Gilson, definição, né? É o bacaninha Gilson, essa definição, né? Eu não estou te ouvindo, não. Você sumiu aqui para mim. Vocês estão oi, ouvindo a nossa... Oi, agora sim, agora vai. a minha filha tinha 5 anos, hoje ela tem 30. E ela me perguntou, mamãe, você me ama? Amo, minha filha. Quanto? O infinito. Mamãe, não me engane, ninguém sabe o tamanho do infinito. O infinito não tem tamanho, né? A gente acha Foi que o o que o infinito doutor é Alexandre imenso. falou, né? A gente tem uma concepção errada de infinito. A gente acha que o infinito é imenso, é uma coisa que não acaba nunca. Não, infinito não é isso. Infinito é algo que não tem tamanho, ele não é pequeno nem grande. Infinito é aquilo que não se comporta no espaço, né? Porque um infinito que não acaba nunca é um espaço infinito. Isso não é um infinito real, né? O infinito divino não é isso. Não é um espaço que nunca acaba, né? Um espaço imenso, gigantesco, que não tem tamanho. Isso não é o verdadeiro infinito. Tá certo? O É, infinito é a eu creio que ausência Deus de é um espaço, pintor, né? sabe, um artista que continua É, fazendo a obra dele, pintando o quadro dele até hoje, sabe? Cada dia ele põe uma coisinha, sem a gente isso saber, mesmo, só para a gente perceber os detalhes. Então, o que não pode ser mensurado, a gente chama de infinito. O seu amor é infinito. Ele não pode ser mensurado, simplesmente isso, né? Tá bem? Obrigada. Você não pode circunscrever o seu amor numa circunferência. Então, ele é infinito. Ele não está circunscrito aos limites do espaço. Ele é infinito. Sua filha já tem mais de 30 anos, hoje ela vai entender. Você pode falar com ela. O amor é infinito, sim, porque ele não se circunscreve ao espaço, né? Ela te ouve junto comigo. Então, tá vendo, está escutando. Um beijo grande, viu? Um beijo, obrigado, viu? Boa noite, obrigada.
Acho que nós podemos terminar então, né, Tem meus o amigos? Alex, bem, ele tinha levantado a Tem o mão. Alex? Então Sim. vamos falar, vamos ouvir o Alex. Boa noite, amigos. Boa noite, Gilson. É o outro Alex, não é o Alexandro, né? Esse é o Alex Esse é o Alex verdadeira. resumido mesmo. É o Eu tenho Alex, duas nosso perguntas. amigo de Santos. Hoje passei em frente ao prédio do Balde, ali na Em Biquinha. São Vicente? São É, Vicente? sim. É pertinho da sua casa, né? Bem pertinho. Uma hora Eu tenho, numa hora nós vamos aparecer aí na sua porta, nós vamos visitar é, o balde. vamos aproveitar e conhecer Eu não sou... não tenho muita ideia de ir em cemitério ver túmulo, né? Mas o Balde merece. Qualquer dia, quando vocês vierem, a gente vai conhecer junto lá o túmulo do... Dizem que o túmulo dele é um pouco descuidado, né? Em São Vicente, né? Eu lembro de você ter comentado. Mas é o último lugar onde se encontra, é claro, né? Não está Pois aí, é. né? Mas eu tenho duas perguntas, uma para você e uma para o Alexandre. Dentro dessa nova etapa aí da física do espírito, né, que até você fez essa introdução como metafísica quântica, dentro dos estudos que você elaborou para fazer esse livro, você acredita que a física quântica ela vai ser o último capítulo aí na busca do homem pelo entendimento completo, integral de Deus, né? Porque até agora, dentro dos estudos aí da física quântica, já se formou uma estrutura, né? Um esboço bastante já avançado, não sei se pode se dizer completo, né? Dos microelementos, enfim. Né? Então, a minha pergunta seria se a física quântica ela seria, então, o capítulo final aí para a humanidade se aproximar definitivamente do encontro com o Pai. Essa seria a pergunta para você, Gilson. E para o Alexandro, eu gostaria de dizer, Alexandro, que a sua exposição foi muito, muito bacana, viu? Esse passeio aí pela filosofia, muito aprendizado. Inclusive, não sabia que o Newton expôs, né, dessa forma o tempo absoluto, né? Fiquei até um pouco surpreso, perplexo, né? E se você, né, como você jogou isso como uma provocação, se você vê isso como uma antevisão do Newton do como é que vamos dizer, no caso também da teoria da relatividade de Einstein, porque ele divide ali o tempo em absoluto, né, o tempo no divino, né, pelo menos foi no curto texto ali que tinha, foi o que eu entendi, né? E também se ele já anteviu, né, dentro da intuição dele, de um grande pensador da humanidade, essa divisão, né, em sistema e antissistema, né, não propriamente com esses termos, né, mas se já foi uma antevisão, né, do reino divino e do mundo físico nosso aqui. Seria Como isso aí. você perguntou primeiro para mim, eu vou responder, depois passando para o Alex, né? Não há dúvida de que a física quântica ela se debruça sobre o reino da imponderabilidade e abre uma janela para antevermos a existência de um outro universo, um universo não físico, um universo não material, onde nós temos um encontro marcado com o espírito e com Deus. Então, eu acho que a física quântica será, assim, o último capítulo da ciência. Veja bem, né? O último capítulo da ciência humana, que nos há de preparar para penetrarmos na ciência divina. A física quântica não vai penetrar na ciência divina, porque ela não tem esse alcance. Só o espírito, né? Só com as nossas ferramentas espirituais completamente
desenvolvidas, nós vamos acessar o divino. Não se acessa o divino por instrumento algum. Não vamos encontrar o divino num acelerador de partículas ou algo que o vale, né? Nós vamos encontrar Deus pelos olhos do Espírito, né? Que estará além da nossa razão, né? Mas a física quântica, ela vai no limite da razão. Então, para mim, ela é, de fato, uma ciência de grande importância que demarcou o século XX e está nos preparando para extrapolarmos o empírico e o racional. Está nos preparando para uma nova ciência, que é a ciência divina, sabe? Então, eu acho que a física quântica tem um papel muito importante a contribuir com o nosso desenvolvimento, né? É extraordinário o papel da física quântica nos nossos dias, né? Dizem os especialistas que ela contribui para 1/3 da economia mundial, vejam bem, né? 1/3 da economia mundial é movida pela física quântica, pelos seus fundamentos completamente teóricos, né? E nós devemos à física quântica uma série de benefícios que desfrutamos. Estamos aqui conversando com vocês agora, utilizando, né, notebooks, computadores, internet, tudo isso graças à física quântica. Se não fosse a física quântica, nós não teríamos os transitores, que são essenciais ao funcionamento da informática, né? O efeito fotoelétrico, né? Os semicondutores, que também são essenciais ao funcionamento da informática, né? Então, hoje, os computadores, os smartphones, nossos televisores, máquinas de imagem sofisticadas da medicina e até a própria energia nuclear, naturalmente, né? Com os seus benefícios e os seus grandes malefícios, tudo isso se devemos à física quântica, né? E dizem ainda que teremos em breve os computadores quânticos, né? Que serão instrumentos fantásticos que estão por vir e não demoram a aparecer, talvez. Muitos de vocês vão ver a computação quântica e vão usufruir dela, né? Para mim, que já está um pouco mais velho, não sei se chego lá, né? O teletransporte, que é uma possibilidade também viável, não só lá no Star Trek, né? Nos filmes de ficção científica, mas pode vir a tornar-se uma realidade. Então, nós devemos a nossa compreensão de mundo na atualidade, a visão de mundo que nos serve, devemos à física quântica. E esperamos que logo ela chegue, né, na biologia, na medicina, na psicologia, que ainda estão um tanto quanto atrasados nas suas visões de mundo. A medicina, por exemplo, continua tratando o corpo como um amontoado de células, de átomos, né, de matérias orgânicas completamente desprovido de alma. E a biologia continua tratando os seres como cadáveres, né, como máquinas biológicas desprovidas de alma. Então, mas a física quântica vai dominar completamente o pensamento humano, em todos os sentidos, e vai se tornar filosófica, vai se tornar um pensamento religioso. Daí também acreditamos que as religiões deverão acompanhar esse movimento, porque senão vão ficar para trás, né? As religiões que não absorverem o monismo quântico vão se tornar obsoletas. O monismo quântico hoje já é quase uma realidade, né? Fazendo a identificação entre consciência, campo energético e campo físico, né? Ou seja, entre espírito, energia e matéria. Isso já é quase uma realidade na física quântica, né? Que nos levou ao encontro da consciência, como vocês sabem, né? A consciência demonstrou a sua existência no papel do observador que interfere no objeto observado, né? Tornou-se, então, um evento quântico também, a consciência. Então, realmente, a física quântica é extraordinária nesses aspectos, porque ela está se debruçando sobre o impalpável, ela está se entreabrindo ao espírito. Temos já consciência disso, né? Os grandes físicos estão se voltando para realidades místicas ao se depararem com questões insolúveis
do ponto de vista da própria física. Então, a física quântica está, de fato, se tornando uma filosofia, uma visão de mundo, e vai orientar o pensamento humano rumo à espiritualidade. Já já nós vamos assistir, né, a transformação do nome, né, física quântica, para física espiritual, física do espírito, né? É o que nós estamos buscando, é o que nós estamos ansiando, né, para chegar lá. Estamos assim apressando a história para chegarmos a essa física que extrapola o mundo sensível, né, e nos mostre aí o mundo inteligível, né, querido Alex, né? Então, Alex, é isso que eu acredito, viu? Que estamos aí com uma janela visionária, né? Como diz o Amit Goswami, a física quântica é uma janela visionária que está nos entreabrindo ao mundo do espírito, sabe? E temos aí grandes progressos pela frente a realizar nas próximas décadas, né? No próximo século, grandes avanços, sabe? E vai nos abrir para o mundo do espírito. E, curiosamente, esse novo mundo que está se entreabrindo a nós pela ciência moderna não é um mundo altamente tecnológico. Ele está baseado em sofisticada tecnologia, mas ele vai terminar puramente espiritual. Então, o nosso futuro não é o futuro tecnológico, é o futuro espiritual. Nós vamos dominar a matéria pelo espírito e vamos realizar todas as atividades que necessitamos pelo espírito, pela habilidade do espírito, não por instrumentos físicos. Então, nós estamos desmaterializando, estamos tirando o instrumento de pesquisa do laboratório e transferindo-o para o nosso próprio ser. Nós seremos um instrumento de pesquisa, nós seremos um instrumento de conhecimento da realidade, sem a interferência ou a participação de qualquer tipo de máquina. Esse é o nosso futuro, tá? Não sei, Alex, se eu te respondi não, mas eu tentei. Tá bem? Vamos aí, vamos estudar a física quântica, porque é o primeiro Respondeu e foi passo. além. Respondeu e foi além, viu? Foi quase um Alguns tratado. estudiosos já estão pronunciando esses novos tempos, e estão, inclusive, ávidos para que a física quântica seja ensinada na escola primária. Veja só, hein? Eu acho que os nossos futuros filhos, futuros netos, as próximas gerações vão estudar a física quântica no primário. Eu acho que quando a gente reencarnar de novo, nós vamos ter física quântica no primeiro grau, né? Que hoje a física quântica nem é ensinada nas escolas, né? Mas nós vamos começar estudando Heisenberg, Niels Bohr, Schrödinger, né? Vamos estudar a equação de Schrödinger lá no primário. Vai ser muito interessante, né? Bem, vamos lá, meu querido Alex. Complete aí com a segunda pergunta. Bom, Alex, eu não sou nenhum grande especialista aí na obra do Newton, né? Mas eu responderia negativamente, né? No sentido de que você falou, né? Se seria possível pensar numa aproximação aí com uma ideia de sistema, né? De Ubaldi. Eu iria pela negativa, né? Porque, veja só, quando o Newton ele escreve lá o seu trabalho, né? No Princípio, quando ele fala de espaço, ele fala do espaço absoluto e do espaço relativo, né? Quando ele fala do tempo absoluto e do tempo relativo, né? O tempo relativo é esse que a gente mede em horas, em dias, em meses, em anos. E aí você tem um outro tempo, deixa eu só ver aqui como é que ele se refere ao tempo, que é o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, que flui sempre igual por si mesmo. Mas, embora a gente possa pensar do ponto de vista metafísico, né, que é o tempo absoluto, ou o espaço absoluto, o sensório Dei, mas ele não está necessariamente aqui falando de um outro mundo ou de uma outra realidade. Eu entendo que esse tempo relativo e esse tempo absoluto é dentro de uma mesma realidade. Esse espaço relativo e esse espaço absoluto é dentro de uma mesma realidade. Então, pode ser que um estudo mais aprofundado da obra do Newton sugira uma outra opção, mas pelo conhecimento atual que eu tenho hoje do Newton, eu diria que não, que seria prematuro pensar, né,
em estabelecer essa relação, né, do que o Newton fala com o tempo absoluto, espaço absoluto, e pensar na ideia lá do sistema, né, que a gente aprende aqui com o Baldi, tá bom? Obrigado, Alexandre. Bom, eu já vou me despedindo aqui, né, pessoal? Já está praticamente aí na hora, né? Já vou deixando aqui meu abraço aí para todo mundo, meu sentimento aí de gratidão. E nos encontramos. Ainda vamos ter mais um encontro, né, antes das festas de final de ano, né? Até a próxima. Bem, meus amigos, também já estamos na hora de encerrar. Só queria completar a observação do professor Alex, que de fato ele tem razão, né? Porque os estudiosos nos falam, eu não estudei profundamente Newton, mas nos falam que Newton fundiu a Terra e o céu, né? Que antes nós tínhamos na física aristotélica um universo além das redomas das estrelas, que tinha uma outra natureza, e tinha o universo físico, o universo terreno, geocêntrico, que existia sob o embalo de uma outra mecânica, né? Então, nós tínhamos uma mecânica terrestre e uma mecânica celeste. O céu era algo muito distinto do universo físico, né? Nas concepções medievais aristotélicas. E Newton fez a fusão do céu com a terra. É o que se fala do Newton, né? Que ele fundiu os princípios celestes com os princípios terrestres e criou uma mecânica única para todo o universo. Não é isso que se fala, Alexandre, não é isso? Então, na verdade, ele desfaz essa divisão de um mundo divino e um mundo terreno, né? Bem, acho que nós podemos terminar, já chegamos no nosso horário, foi uma alegria muito grande compartilhar esse tempo com vocês. Agradeço profundamente o nosso professor Alexandre. Esperamos contar com novas colaborações dele ao longo dos nossos estudos. Aqueles também, né, que se sentirem dispostos a colaborar conosco, que se manifestem, por favor, né, nos nossos estudos. E vamos nos encontrar agora, pelo que me parece, no dia 15 de dezembro, será o nosso último encontro. Nós vamos estudar uma breve história do átomo. Então, é um registro histórico de como surgiu a ideia do átomo, como que ela se desenvolveu até o advento da física quântica, né? Então, é um estudo muito simples, é um relato histórico dos pesquisadores que nos trouxeram a ideia do átomo, né? Começando lá com o Dalton, chegando até aí o Rutherford, né? Que vai nos introduzir o Niels Bohr. Então, nós vamos fazer um breve histórico da teoria atômica, para depois chegar, né, na subatômica, né, no universo das subpartículas. Tá bem? Eu vou mandar o texto para vocês, essa breve história do átomo. Como é um estudo muito simples, eu acho que nós podemos realmente fazê-lo no dia 15 de dezembro. Depois nós vamos saltar a primeira quarta-feira, que seria dia 5 de janeiro, nós vamos tirar nossas férias, e vamos voltar somente depois, no dia 19 de janeiro. Tá bem? Vamos desfrutar de uma pequena pausa aí nos nossos estudos. Espero que, nesse intervalo, a editora nos dê notícia do livro, que a gente já possa contar com ele, quem sabe, né? Já deve estar aí, está na forma já, né? Não deve demorar, tá bem? Então, nos encontramos daqui 2 semanas, não vou desejar Feliz Natal para ninguém, ainda vamos nos encontrar antes disso, né? E é isso, amigos. Vamos pedir à nossa querida esposa, então, para fazer o fechamento aí do nosso encontro. Paz e alegria para todos. Muito obrigado.